Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje iremos relembrar o GP da Áustria da F2 de 2023. A sprint já foi boa, mas o final da Future Race foi doideira. Teve o carro perdendo a roda, safety car maluco, e o vencedor não tava nem no top 10. E como o vídeo deve ser meio longo, já deixa o like e vamos para o vídeo. A Fórmula 2 2023 tinha 6 etapas, mas como temos 2 corridas em cada etapa, já tivemos 12 corridas. E que mais venceu foram Iwasa, Verstappen e Bergman, esses 3 com 3 vitórias. E depois da etapa de Barcelona, o Verstappen liderava com vantagem de 11 pontos por Porsche. O cara que venceu só uma corrida era o segundo, Iwasa o terceiro, Bergman e Hauger fechavam o top 5. E é só isso, não tem mais o que falar. Então vamos para a pista austríaca. Na F2 temos apenas um treino por etapa. Então um TL único, o Fittipaldi foi o mais rápido, com 29.3, com brasa na ponta. Agora vamos para o quali. O céu tinha sol, mas estava meio nublado. Mas tínhamos a luz verde e o quali de meia hora começava. Os pilotos dão 2 ou até mais voltas para aquecer o pneu, pois na F2 não tem cobertor de pneus. E por isso, só quando faltavam 23 minutos, vinham as voltas rápidas. E tinha várias trocas na liderança. E por fim, o Enzo fazia o segundo tempo, pois o Victor Martins era o primeiro. Depois o Brasa perdeu sua volta e por isso ele caía lá para trás, sendo o último. E depois todo mundo entrou no box e ficaram um bom tempo lá, mais de 10 minutos. E só quando faltavam 6 minutos, os pilotos faziam outras voltas. Um deles foi o Enzo. Ele voltava a ter tempo e voltava para segundo. Logo atrás o Martin melhorava o seu tempo. E depois outros pilotos também melhoravam. Então o Brasa caía para sexto. E quando faltavam 4 minutos, tinha um trânsito maluco, até com 3 lado a lado. Depois de 2 minutos, o Enzinho vinha bem, com o seu melhor setor 2. Mas à frente tinha o Daruvala, que estava lento. E depois o indiano escapava. E quando voltava, atrapalhava o Enzo. E por isso, o Fittipaldi perdia a sua volta. Quando faltavam poucos segundos, o Fittipaldi abria a sua volta. No setor 1, estava próximo do Martins. Mas no curva 3, ele enfrentava o pneu. Depois escapava e por isso perdia tempo. E depois tirava o pé. E depois quando ele acabava, ninguém melhorava. E por isso, Victor Martins cravou a pole para a corrida de domingo. Pois na sprint, a corrida do sábado, o top 10 inverte. Quando o pole vai para décimo, e o décimo vai para pole. Mas vamos ao grid para Future Race. Martins na pole, Verstappen o segundo, Porsche terceiro, Maini em quarto, Durham Cordel em sexto, Arthur Leclerc e mandou Charles em sétimo, Daruvala em oitavo. O Fittipaldi foi punido e por isso caiu para nono. E o Crawford em décimo fechava o top 10. E lembrando que na F2 e na F3, na sprint eu só falo o que parece nos highlights. Então antes de ir pro domingo, agora vamos para o sábado. Antes tínhamos para a corrida, choveu antes da prova. E isso é importante, pois alguns iriam de pneus de chuva, mas outros iriam de macio, pneus de pista seca. Pois as luzes se apagavam, a sprint começava. O Crawford largou bem, enquanto lá atrás era um caos. Na curva 3 tinha 3 roda-roda. Mas atrás era confusão gigantesca. Mas à frente, o Leclerc de pneu de chuva tinha melhor aderência. E por isso ele saía melhor e assumia a ponta. Enquanto o Crawford quase escapava. Mas o Durham ia realmente pra brita. Depois o Vechó quase passava o Vert. Depois o Daruvala de pneu macio ia pra brita. E por lá ele ficava. E por isso tínhamos o safety car. E durante esse safety, alguns pararam. E por isso as premas, junto com o Porsche, caíram lá para trás. Mas depois ele saía e a corrida recomeçava. O Leclerc relargou bem e se mantinha em primeiro. Mas atrás a sacanagem seguia rolando. Enquanto o Vechó, o segundo, escapava. E como ele não voltava, tínhamos novamente o safety car. E durante esse safety, o líder Arthur Leclerc parava e colocava os macios. E por isso caía lá para trás. Mas depois a corrida recomeçava. Na volta 18, o Correia tentava, mas era superado por vários carros. E por isso caía para quinto. Enquanto lá atrás o Enzinho era rodado. Depois vimos que o Maini jogou brasa para grama. O Fittipaldi que vinha bem em busca dos pontos. Mas isso não aconteceu.
e depois foi só lazer, pois Jack Crawford venceu a sprint na Áustria. Martins foi o segundo, Novalak fechou o pódio em terceiro. Após essa mini corrida, vamos agora para o domingo. Já no Sunday, após a volta de formação, tínhamos um solzinho, mas as luzes se apagavam e o Fleet Race começava. O Verstappen foi melhor que o Martins e por isso assumia a ponta. Depois Victor já caía para terceiro. Logo atrás tínhamos uma confusão, como acontecia na curva 3. E nessa curva, mas na volta 2, o Martins perdia mais 2 posições. Mas à frente o Durham ia por fora e passava o Maine. Depois o Kurt tentava, mas o Jack seguia na frente. Na volta 6, o Roger chegava e ia para cima do Cordel. Da curva 1 ele saiu todo errado. Então o Dennis ia pra cima, mas o norueguês foi jogado pra grama. Enquanto o Iwasa aproveitava, passava e já passava também o Cordel e ganhava 2 posições. Na volta 8, o Maine perdia rendimento e por isso o Martins ia pra cima. Na curva 3 ele mergulhava, passava o indiano e logo atrás o vizinho já chegava. Já a Briasa ele ia por fora e com isso já passava o Maine pra ser o quinto. Na volta 9, alguns pilotos de pneu super macio já paravam no box. E um deles era o Porsche. E depois a transmissão não mostrava. Mas o Fittipaldi passava o Durham. Então ele ia para terceiro. E não demorou. Durham e o Martins entravam no box. E com isso o Brasa ia para segundo. Na volta 10, o Verstappen entrava no box. Então na pista o Enzinho assumia a liderança. O Fittipaldi estava com o pneu macio, que dura mais que o pneu super macio. Na volta 17, o Verstappen já tinha parado, começava a passar os carros que estavam com o pneu macio. Enquanto isso, seguia liderando. Na volta 22, o Verstappen ia evoluindo e já passava o Stanek e ia para sexto. Na 26, o Durham chegava no Porsche e por isso o australiano abria asa, pegava o vácuo e mergulhava para passar o francês. E era o oitavo. Na volta 27, o Verstappen era punido com 5 segundos por limite de pista, enquanto Leclerc e Berman estavam no box. Enquanto o Enzo ainda era o líder, e depois o Arthur parava na pista. Enquanto vinha a informação que a punição do Vettel estava cancelada, e depois vinha o safety car virtual. Logo depois vimos que o pneu do Leclerc foi-se embora, e vinha a informação que tínhamos o safety car na pista. E depois todo mundo parava no box, e o Enzo não estava lá. Ele estava preso atrás do safety car. Só depois de uma volta, ele ia lá e entrava no box. Ele parava e colocava os pneus roxos, o super macio. E quando saía, ele voltava em nono. Na volta 30, do nada aparecia um gráfico de batimentos cardíacos. E era do Verstappen. Ele estava de boa. Já na volta 32, o safety car saía. E agora o caos começa, pois tínhamos a bandeira verde. O Verstappen relargou bem e seguiu na ponta. Lá atrás, o Vettel passava o Martins, enquanto o Enzo passava o Nissan. Na curva 4, o Richard não perdia tempo, passava o Porsche para ser o terceiro. Na 34, o Iwasa passava o Theo, mas atrás o Enzo metia o loucaço, mas passava o Malone. Mas logo depois, o Berman passava os dois. E depois, tínhamos de novo o safety car virtual. Ele foi causado pelo Maine. E só na volta 36, foi quando tínhamos a bandeira verde. Martins relargou muito bem, ia para cima do Porsche, mas o Del defendia e seguia na frente. Na volta seguinte, o Berman abria asa, mergulhava e passava o Victor. E o Enzo não perdia tempo e já ia para cima do francês. E ele ia por fora e de forma impressionante assumia a P7. Na volta 38, lá na frente, o caos começava, pois tinha 4 na briga, mas atrás o Fittipaldi passava o Porsche e agora era o sexto. Na curva seguinte, o Vettel mergulhava e passava o Durham para ser o segundo, e o Iwasa aproveitava e também passava o australiano para ser o terceiro. Na 39, o batimento cardíaco do Verstappen estava alto e depois o Vettel abria asa, ia por fora. Mas depois o Richard saiu melhor e abria a asa. O Verstappen tentava segurar, enquanto o Iwasa queria entrar nessa briga, mas o Vettel conseguia a manobra e assumia a liderança. E depois o japonês ia por fora, ultrapassava o Verstappen. Logo depois do Vettel, abria a volta final na Áustria, mas a briga não acabava, pois o Iwasa ia pra cima. E na saída da curva 3, ele ia pra cima, pegava o vácuo e ia por fora, mas o Vettel segurava. O japonês tentou o X, mas não conseguia a manobra. Na curva seguinte, ele ia por fora, mas o Richard não deixava. E por isso, com corrida impressionante, Richard Vettel vence na Áustria. E o Iwasa tentou, mas ficou em segundo. Verstappen segurou pressão e terminou em terceiro. A torcida era pro Verstappen.
Mas como o Verschoor também é holandês, a torcida também é a loucura. Após essa prova, os favoritos ao título erraram muito. E tem até um vídeo desse tema aqui no canal. Mas o Pocher foi melhor e por isso conquistou o campeonato. Mas fez o vídeo hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Hoje é segunda-feira, um vídeo, eu acho, Ultimate Race 2D2, eu acho. Eu ainda tô em dúvida nisso. Tenha calma. Mas é isso, muito obrigado. Desses dias. Falou e fui.